Boa tarde, pessoal, preparados para a nossa live, primeira live pós-carnaval. Vamos lá, acho que a conexão voltou. Primeira live pós-carnaval, primeira live para começar o ano, já que no Brasil realmente a gente brinca dizendo que o ano só começa depois do carnaval, não é? E só lembrando vocês, toda segunda-feira ao meio-dia tem o nosso Bem na Pausa aqui, com algum assunto que está em evidência, com algum assunto que é importante para vocês. E hoje eu quis trazer esse assunto da testosterona porque eu acho muito importante. Semana passada teve uma fatalidade, né? Eu acho que muitos de vocês viram. Um médico integrativo. Eu não o conhecia, tá, gente? Não sei a respeito do trabalho dele, não sei de que forma integrativa ele faz a medicina, né? Hoje muitos médicos falam que são integrativos e, na verdade, eles acabam usando a hormonologia e muitas vezes não é a hormonologia fisiológica, né? É a antifisiológica para melhorar a performance, para hipertrofia, para... Enfim, estética não é o nosso foco, né? Isso não é medicina integrativa, tá? Primeiro de tudo. Medicina integrativa é uma medicina que cuida do corpo inteiro, sempre respeitando a fisiologia, otimizando e melhorando níveis hormonais, de vitaminas, de nutrientes que estão abaixo dos níveis ótimos, tá? Esse é o ponto. Mas o que eu vim falar com vocês? Não foi nem isso. É simples, né? Um outro médico que não é integrativo, que é mais cartesiano, ele soltou um vídeo na internet falando que testosterona aumenta risco cardiovascular. E esse vídeo ele é muito solto, tá, gente? Porque quando a gente assiste, a gente vê que ele tem um duplo sentido, a gente vê que o médico não está especificando qual tipo de hormônio que a gente usa, e isso ficou meio solto. Isso me deixou com uma pulga atrás da orelha e me fez vir falar com vocês sobre isso, tá? O que é o uso fisiológico, o uso para fins de saúde da testosterona, tanto para homens quanto para mulheres. Eu sou uma médica que priorizo a saúde, que priorizo a utilização de hormônios bioidênticos e que entendo que hormônio a gente só deve fazer para quem precisa e para quem merece. Eu sempre falo isso aqui e vou ser categórica sempre. Hormônio não é para todo mundo. Ah, mas fulana tem uma testosterona de 9. Ela precisa repor? Não sei. Não sei se ela pode, porque não é para todo mundo que precisa. Testosterona, hormônio não é para todo mundo que precisa. A pessoa tem que merecer. E o que é merecer? É ter um corpo que está condizente, que está apropriado para receber aquele hormônio. Não esqueçam disso, tá? E quando a gente fala em testosterona, esse próprio médico falou que a testosterona deixa o sangue mais pesado, mais viscoso. Isso é verdade? Sim. Mas quando que isso acontece? A testosterona, gente, ela tem o potencial de aumentar a produção de glóbulos vermelhos, né? Então, ela pode deixar o sangue mais viscoso. A gente pode encontrar aumento de hematócrito, aumento de hemoglobina, aumento de viscosidade sanguínea. Porém, quando que isso acontece? Principalmente quando usamos testosterona sintética, que não é a testosterona homóloga, a testosterona base, a testosterona que tem estrutura molecular igual a que a gente produz, não é essa, é a testosterona sintética, né, muito conhecida como anabolizantes por muitas pessoas. E ainda vou fazer um parêntese, existem pessoas que têm indicação, tá? Existem pessoas que têm indicação de usar. Então, a gente não pode nunca generalizar. Existem pessoas que têm indicação, pessoas que têm síndromes androgênicas muito severas, que não produzem hormônio masculino, em algum momento elas podem precisar. Podemos fazer com hormônio bioidêntico? Podemos e devemos, mas em algum momento alguns pacientes podem precisar. E aí, cabe muito ao médico saber a dosagem correta e saber se o corpo do paciente está propício e adequado, apropriado para receber aquele hormônio, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, outra pergunta. A Marina, a testosterona bioidêntica, isomolecular, né, o gelzinho, o próprio implante que é bioidêntico, ele pode aumentar a hematócrito, hemoglobina e viscosidade sanguínea? Qual que é a resposta, gente? A resposta é sim, ele também pode fazer isso. Porém, entra de novo aqui a questão da dose. A diferença entre o antídoto e o veneno é a dose. Eu peguei já pacientes do sexo feminino usando testosterona bioidêntica em gel em dose masculina.
E essa paciente, sim, tinha aumento da viscosidade sanguínea, ela tinha aumento de hematócrito, ela tinha aumento de hemoglobina, para vocês verem que até um hormônio bom, que é maravilhoso para a gente, se a gente usar em dose errada, ele pode trazer malefícios. Tá? Então, a diferença do antídoto para o veneno é a dose. E, além disso, a diferença do antídoto para o veneno é quem toma. Porque se o seu corpo estiver bom, estiver apto, estiver precisando e merecendo fazer uma reposição hormonal, o hormônio só vai te fazer bem. Então, a gente não pode esquecer, tá? Testosterona é um hormônio importantíssimo para a mulher, é importantíssimo para o homem. Ela não é um hormônio masculino, ela é um hormônio humano. Qualquer ser humano tem testosterona, até os animais têm testosterona. Então, ela é um hormônio humano. A diferença é a necessidade que os sexos têm desse hormônio. O sexo masculino precisa de mais testosterona, cerca de 10 vezes mais que o sexo feminino, né? No sexo masculino, a gente procura deixar a testosterona em torno de 1000. É um nível ótimo para absolutamente todas as idades. 1000. Na mulher, a gente tenta deixar em torno de 60 a 100. Também é um nível ótimo para todas as idades. É o nível em que a gente tem energia, disposição, libido pela vida, autoestima. Testosterona, pessoal, a gente tem receptor dela, em ossos, em cérebro, em músculo, em intestino, tá? Em todas as células do nosso corpo. Então, a gente tem que entender que a testosterona não é só para a musculatura, nem para a libido. Ela é importante para a memória, concentração, humor. É tanto que homens que usam anabolizantes, que têm uma testosterona acima de 3.000, que a gente vê muito esse absurdo, são homens mais irritados, mais impacientes. Assim como quando o homem tem níveis baixos de testosterona, ele também tem esses sintomas de impaciência, irritabilidade, porque a gente precisa entender que precisamos trabalhar no equilíbrio, nem alto demais, nem baixo demais. Isso serve não só para a testosterona, tá? Isso serve para todos os hormônios, isso serve para todas as vitaminas, isso serve para a nossa vida. A gente não pode querer nada de mais nem nada de menos, a gente tem que estar no equilíbrio. Então, o que aconteceu? Não sei, mas esse médico que fez esse vídeo, ele fez um alerta na cabeça dele, né, dizendo para as pessoas terem cuidado com a reposição de testosterona, que testosterona não se deve usar, enfim. Vou falar novamente, o que a gente faz é equilíbrio. A medicina integrativa, a medicina do corpo inteiro, ela repõe os hormônios que o paciente precisa. Só fiquem atentos, pessoal, porque qualquer pessoa hoje está dizendo que é médico integrativo e não está fazendo a medicina integrativa, uma medicina que se volta para a saúde. Se você quer um médico para melhorar a sua estética, beleza, bacana, procura um médico para isso. Mas não seja enganado dizendo que está indo para um médico integrativo, quando na verdade você está indo apenas para a estética. Isso não é integração. A sua estética, ela pode agradecer muito quando você procura um médico integrativo, quando ele diagnostica mudanças e alterações importantes da sua fisiologia, que precisam de ajustes, que precisam de reposições e ajusta, tá? Então, a pessoa que procurou um médico integrativo e tá desse jeito, com inúmeros desajustes, desregularizações hormonais, e o médico integrativo vai lá e ajeita, a estética vai agradecer, mas a estética vai agradecer a médio e longo prazo, de acordo com as suas mudanças no seu estilo de vida, de acordo com as suas modificações nos seus hábitos, de acordo com a sua disciplina. Um médico que prioriza a estética, a gente vê que a mudança é muito repentina, mas ela vem carregada de inúmeros malefícios, de inúmeros efeitos colaterais. A gente vê uma paciente mulher, né, que usa hormônio de forma indevida, com acne, com oleosidade, com queda de cabelo, com irritabilidade, com SIBO. Vocês sabiam que a reposição hormonal de forma errada, ela pode dar SIBO, que é o supercrescimento bacteriano intestinal? Pode. Ela pode desorganizar toda a sua microbiota intestinal, né? Então, entre inúmeras outras funções e ações que a gente vê esses excessos hormonais causando. Então, eu já peguei, gente, falando novamente para vocês aqui, me assustei, uma paciente do sexo feminino, usando uma dose de testosterona que eu nunca vi na minha vida usar em mulher, né? E ela me falou, não, olha, eu melhorei muito com isso aqui, né? Estou muito bem, porém, meu cabelo caiu inteiro, né? Minha pele estourou, e quando eu parei de usar, eu tive uma depressão profunda, eu afundei, eu fiquei muito mal de cabeça, óbvio, porque o corpo dela se acostumou, se adaptou
a um nível de testosterona muito maior do que ela podia suportar. Agora, o que a testosterona gera em nós, mulheres, quando estamos com níveis otimizados? Ela gera uma melhora da autoconfiança, da autoestima, da segurança, da energia, do humor. Ela é muito importante para a autoestima feminina. O que eu vejo também, mulheres 40 mais, com nível de testosterona abaixo de 15 no sangue, né, com alteração na libido, com dificuldades, né, de relacionamento, problemas matrimoniais, problemas familiares. A gente vê isso, problemas no trabalho, com mulheres que têm nível de testosterona muito baixo. E eu tenho pena, gente, eu tenho pena das mulheres que precisam repor os hormônios, que têm condições, que são mulheres aptas e não fazem porque têm medo. Tem medo porque a informação chega de forma errada. Tem medo porque a gente, como paciente, a gente entrega a nossa vida ao profissional, ao médico. A medicina é uma profissão que requer muito estudo, requer muito cuidado, né? Então, não é para os leigos estarem estudando medicina. Não, a gente tem que entregar a nossa vida realmente para o médico. Só que a gente precisa procurar o médico adequado, a gente precisa confiar, a gente precisa ter segurança, entender qual médico a gente está entregando a nossa vida. E não só isso, além disso, a gente precisa entender também um pouco para sermos os autores da nossa própria saúde. A gente não pode simplesmente terceirizar a nossa saúde, né, ir para um médico e ele dizer assim, olha, faz só isso daqui que você vai ficar bem. Não. A gente precisa entender, a gente precisa procurar um médico adequado e fazer a reposição correta. E eu falo categoricamente aqui para vocês, a testosterona faz bem. A testosterona bioidêntica, isomolecular, homóloga, base, que tem a mesma estrutura molecular da que a gente produz, ela deve ser feita para quem? Pacientes que têm deficiência comprovada no exame laboratorial, pacientes que têm o corpo apto e apropriado para receber o hormônio. Quem são esses pacientes? Pacientes que treinam regularmente, que têm uma alimentação anti-inflamatória, que têm uma composição corporal boa, que têm disciplina, um paciente consciente. A gente não pode nunca usar uma testosterona homóloga para fins de emagrecimento ou para fins única e exclusivamente de estripular lá os níveis de testosterona no sangue. Isso não, tá, gente? Então, essa pessoa, ela vai se beneficiar muito do uso da testosterona. Demais, 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 demais. Aí puxa o assunto da testosterona sintética, né? E aí, usar ou não usar? Novamente, vou falar. Existem pacientes que têm indicação. Não é a minha base de trabalho, mas eu conheço profissionais que usam, que fazem tratamentos para quem tem indicação, pacientes que têm doença, patologia, síndromes e precisam de um outro tipo de tratamento. Isso pode acontecer, tá? Então, aqui eu não estou para crucificar nenhum tipo de hormônio. Aqui eu estou para crucificar quem usa de forma errada. Tanto o paciente quanto o médico. Sim, eu crucifico o paciente porque o paciente escolhe o médico que trabalha, escolhe o médico que vai entregar a sua saúde. Então, a escolha tem que ser consciente. Você tem que procurar a respeito do médico, saber de pacientes que já se consultaram com ele. Isso é importante, gente. Procurar saber a formação daquele profissional, ver os vídeos dele, entende, ver o que ele faz, porque a sua vida está sendo entregue ali, né? E quero também crucificar os médicos que fazem isso de forma errada, gente. Tá na hora da gente colocar o pezinho no chão. Está na hora da gente entender que a fisiologia humana é a que rege a nossa saúde, que a gente precisa colocar em prática os ensinamentos de Hipócrates que a gente fez quando se formou. A gente precisa colocar em prática o bem do paciente, olhar sempre para o paciente. É muito fácil, porque chega muita gente no consultório e fala assim, Marina, eu quero ficar igual a essa pessoa aqui. Eu quero usar o que for necessário para ficar igual a essa pessoa aqui. Eu, como médica que trabalho com hormônios há quase 15 anos, eu sei como fazer, eu sei que hormônio usar, eu sei o que fazer para deixar igual a essa pessoa aqui em um mês. Mas eu faço isso? Absolutamente não, porque essa não é a minha forma de trabalhar. Minha forma é cuidar da saúde. E se a estética agradecer, bacana, é isso que a gente quer. Se a estética não agradecer, aí eu vou ficar com uma pulguinha atrás da orelha aqui. A paciente não fez o tratamento corretamente, ela não fez as mudanças de hábitos necessárias para que o tratamento funcione. Muita paciente chega para mim
E na primeira receita não tem absolutamente nada de hormônio. Por quê? Porque ela não está apta, porque ela não merece usar o hormônio naquele momento. Ela tem que me provar que ela merece. Como que ela vai provar? Melhorando muitos índices, né, no sangue, melhorando a sua forma de viver, os seus hábitos de vida. Isso sim faz por onde ela merecer a reposição de qualquer hormônio que seja. Né? Mulheres 40 mais, que é onde eu amo trabalhar, é um local que eu me sinto maravilhosamente bem de poder fazer algo para essas pacientes, né, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês, a gente teve muitos casos, estamos tendo muitos casos de morte súbita. A morte súbita, ela, principalmente depois do Covid, né, a gente viu muito isso acontecer. Os estudos estão acontecendo ainda aí também para comprovar sobre a proteína spike, sobre muitas coisas, né, que o Covid veio, assim como o Covid é uma doença neurológica também, ele gerou uma inflamação assim, sistêmica e também inflamação na circulação do sistema cardiovascular. A gente viu sim muitos casos de morte súbita pós-Covid, mas a morte súbita sempre existiu na nossa vida. A morte súbita, ela vem de uma inflamação crônica sistêmica, né, que explode em algum momento. Ela é muito comum em pacientes jovens, isso pode acontecer. E se você me perguntar assim, a testosterona sintética aumenta risco cardiovascular, como eu falei, tanto a sintética quanto a bioidêntica aumentam. Tudo depende da dose. Se eu pegar uma paciente usando testosterona bioidêntica numa dose infinitamente maior do que ela consegue suportar, o corpo dela vai reagir de uma forma errada. Assim como a testosterona sintética, porque a diferença é a dose intramuscular dela é uma dose muito alta, o corpo tem que estar apropriado para usar. Então, gente, aqui a gente precisa de consciência, né, de saber que doses erradas geram danos, doses erradas geram efeitos colaterais. A diferença do antídoto para o veneno é a dose. E ainda mais, escolha o médico que vai cuidar de você. Hormônio é a base da nossa vida, a gente só existe porque produzimos hormônios. E para quem está escutando aí que tem os seus hormônios normalizados e otimizados, sabe bem do que eu estou falando. A gente viver com esses hormônios bem é a gente viver de bem com a vida. É isso que a gente quer. Agora, viver com esses hormônios abaixo do nível ótimo ou acima, muito acima dos níveis fisiológicos, é viver de forma contrária à vida. Era esse o meu recadinho que eu queria dar para vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus. E lembrando, escolham quem vai cuidar de vocês. Estudem, entendam, porque a saúde de vocês não deve ser colocada na mão de ninguém. Deve ser na sua mão e você pede um auxílio para quem tá ali para te ajudar, tá? Beijos, até segunda que vem.